O wabi-sabi. Bom, o wabi-sabi é o conceito estético, aestético, né? É um conceito que foi difundido pelos monges budistas e pelos mestres da cerimônia do chá. Isso lá atrás, no século XII, e é um conceito que fala sobre a beleza das coisas muito simples, das coisas que são perecíveis, que estão em transformação, das coisas que não são perfeitas, ou seja, e também das coisas que não são acabadas. Então, isso transportando para um espetáculo de dança, é difícil pensar exatamente o que seria essa forma que parece ser tão abstrata. Mas na dança a gente usa movimentos que vão desde os movimentos mais contidos, né? Até os movimentos mais esgarçados, isso tudo para dizer coisas que são referentes à cultura japonesa. Quando eu digo assim que é um conceito difícil de explicar, porque ele vai exatamente o contrário, né, daquilo que seria o do mais requintado para um ocidental. Então, por exemplo, para um ocidental, ele vai pensar assim no ouro, nas coisas que brilham, né? No desenho, que ele é todo trabalhado, barroco, né? Então, assim, é exatamente o contrário. O japonês enxerga essa sutileza, né? Um alto nível de refinamento. Então, essa sutileza é que é o wabi-sabi, das coisas que não permanecem, que sofrem a ação do tempo e vão se transformando. Ele é assim, um prego na porta. Esse prego, durante anos e anos, sofre a ação do tempo. Então, ele vai criando um desenho, ele vai criando um registro do tempo, e este olhar de enxergar esse simples prego que está se apodrecendo na madeira e que cria esse desenho é o wabi-sabi. Esse é o olhar wabi-sabi. Então, é difícil entender para algumas pessoas, porque isso daí, para muita gente, não há valor nenhum, porque é algo que acontece no dia a dia. Mas para os japoneses, que é um país de arquipélagos, né, é um país que sofre essa ação do tempo com muita insistência. Ele percebe o verão, o outono, o inverno, todas as estações, ele se veste de acordo com as estações. A comida que se come é diferente, a comida de verão, a comida de inverno, né? Então, em cada detalhe está escrito a estação em que eles estão passando. Eles enxergam isso, eles percebem, é uma coisa que sai assim dos poros. Então, assim, essa percepção, esse refinamento vai muito além de uma questão só do visual, mas vai para um âmbito sensorial, né? Então, por exemplo, digamos que um monge, né, que acaba de rastrear o jardim de pedras, aquele jardim que é perfeito, que faz aqueles círculos e círculos e círculos, ele só vai considerar aquele jardim bom dentro daquela perfeição a partir do momento que ele pega, sei lá, um punhado de folhas secas e joga num determinado ponto que ele escolhe. Então, esse jogar, esse ato de sujar aquilo que está completamente perfeito, digamos que assim, a aceitação da ação do tempo, da ação do homem, né? Da ação de tudo aquilo que vai se transformando e aceitar que tudo é perene, entende? Um dia se esvai, um dia vai embora. É carne, um dia se esvai, entendeu? É a pedra, um dia também acaba, né? Então, tudo isso, toda essa ideia, né, da rusticidade, desse desenho que é quase uma sujeira, né? Isso é o wabi-sabi. Isso é o que, para mim, me interessa. Em termos de dança, é algo que viaja num nível mais da concentração, né? Do estar fazendo a coisa, de tentar ver que um gesto que, de repente, sublime, ele tem um determinado tempo que ele acontece e, dali a pouco, ele já não existe mais, né?
Ah, desculpa, tá. Tá. Tá bom. Então, o Wabi-Sabi é o terceiro espetáculo solo que eu estou concluindo. Ele realmente demorou 12 anos. Não é que 12 anos eu fiquei lá, né? É lógico, existe uma gestação que vai acontecendo, tá, naturalmente. O primeiro espetáculo, eu tive um pouco a minha visão do que seria o Japão, de como eu enxergava o Japão, e que depois eu vim a descobrir só no segundo espetáculo, depois de ter ido 2 vezes para o Japão, feito umas viagens de pesquisa, que era o primeiro era um espetáculo muito nostálgico, né? Era um espetáculo que trazia memórias, muita tradição, muitas referências antigas, né? Que o japonês de hoje em dia já nem estava tão ligado. Eu me sentia muito mais ligada à tradição do que os japoneses que estavam morando lá em Tóquio. Os japoneses que estavam morando em Tóquio já estavam com outro tipo de influência, que é quase que uma negação da tradição. E é incrível no Japão como essas duas coisas se fortalecem e elas sobrevivem, né? Assim, em cada esquina isso está muito presente, a tradição e o momento atual, o mangá, né? Todas essas histórias que vão acontecendo do dia a dia, é algo que, assim, essa alternância se fortalece. Então, assim, nesse segundo espetáculo que eu fiz, né, que foi A Face Oculta, eu trabalhei esse outro lado. O que é esse contraste? Do que eles estão falando, né? E esse terceiro, que é o Wabi-Sabi, isso, no fundo, estava contido já desde lá do primeiro. Só que eu não sabia. Eu percebia que tinha alguma coisa que me interessava muito, mas eu não sabia o que era. E, com o tempo, com pesquisa, muita leitura, fui buscar, fui ver, e eu sempre gostei muito de estudar, trabalhar. Eu sou um pouco autodidata nesse sentido, mas fui buscar essas referências, essas identidades, para fortalecer essa ideia, o que é o Wabi-Sabi, porque até então eu não tinha muito claro. Sabia que estava presente, mas não tinha muito claro, né? Então, assim, a ideia de estar limpo, tá, nem sempre é a mesma coisa do que estar puro. Entende? Então, aquilo que para alguns enxerga como uma sujeira, algo que é uma pátina, sabe, assim, para outros, né, que no caso dos japoneses, eles enxergam isso como uma referência de relação com a natureza, com esse universo, né, com a natureza. Então, quando eu falo natureza, aí vem todos os elementos, né, e principalmente objetos, como palhas, as fibras, o bambu, a madeira, a pedra, o metal, tudo isso se insere nesse corpo. Então, quando a gente fica pensando assim, queria fazer até um espetáculo de dança que falasse sobre essas coisas, né, mas como falar, né, da matéria e sobre a matéria, né? Se o que eu tenho é simplesmente um corpo, que é a minha matéria, e o resto é efêmero, são movimentos que são criados, né? E foi aí que eu comecei meio que a trilhar esse caminho, né, de buscar o que seria isso, né? O que seria essa movimentação, para onde é que eu estava me direcionando, né? Seria mais ou menos isso. Eu sou neta e filha de japoneses. Minha família chegou aqui no Brasil em 1924, entre 24 e 27, e eu acredito assim que desde a minha infância, meu contato com os meus avós, me deixou uma herança cultural no sentido de sempre ter uma curiosidade de buscar o que é isso, né?
E no caso do wabi-sabi, que é um conceito tão complicado até mesmo para japonês entender e explicar, porque eu acho que assim a grande maioria dos japoneses conseguem detectar, eles sabem onde é que está o conceito wabi-sabi em cada objeto que eles enxergam dentro da cerâmica, dentro das artes superiores, que seria a cerâmica, o teatro no, o ikebana, né? E mesmo dentro das outras manifestações mais populares. A minha avó, por parte de pai, que é a Kie Yamauchi, ela já é falecida, e ela, um pouco que eu tive de contato com ela, eu era muito jovenzinha, quando ela faleceu, ela me ensinava bem de leve as posturas, né, da dança japonesa. O que significa isso? Ela não me mostrava coreografias, ela simplesmente me mostrava posturas. Então, por exemplo, como a mão deve se colocar, né? Como que a cabeça deve se pousar, entende? Essas posturas falam muito sobre o meu trabalho hoje em dia, está impregnado, digamos, né? A minha família é uma família. Repetir de alguma forma isso, a pergunta na sua resposta? Eu acredito que esse ano de centenário da cultura, ele traz uma pauta bastante importante, não só para brasileiros, mas para muitos dos descendentes de japoneses que hoje em dia já estão na quinta, sexta geração e que muito pouco sabem sobre a cultura. Então, quando a gente pensa na celebração, a gente pensa que não é apenas a divulgação de uma cultura, mas sim, às vezes, até o primeiro contato dessas gerações mais jovens e que, por uma razão ou outra, já se distanciaram, né, desse outro mundo tradicional, esse universo que só é cultivado, digamos, por senhoras do ikebana, ou então pessoas que fazem a dança das espadas e atividades nesse sentido. Então, eu acho bastante importante que se que se comemore de fato a cultura, mas principalmente lembrando que antes desta sexta geração, muita gente já pisou nesse navio, né? Muita gente já cultivou e vem trazendo isso daí como uma preciosidade, né? Então, eu particularmente, eu tenho 50 anos, eu carrego nesses 50 anos o meu compromisso com a cultura japonesa tradicional e gosto muito de estar sempre em contato e meio que remexendo esse baú, porque ele me traz sempre grandes surpresas. E o wabi-sabi, de certa forma, é uma grande surpresa, porque eu sabia que estava ali no baú, não sabia exatamente onde. E foi remexendo nesses 12 anos que eu trouxe à tona um assunto que nem eu mesmo sabia, conseguia colocar isso como algo concreto, né?
Obrigada.